Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Parashá número 4, Parashá Vayera. Vamos iniciar nossa leitura. Hashem aparece para Avraham e envia-lhe 3 anjos. Vocês sabem que Avraham fazia todos os dias na hora do almoço? Ele se sentava à porta de sua tenda e ficava ali esperando. Avraham pensava, se ao menos passasse um viajante, eu o convidaria para uma refeição. O maior prazer da vida de Avraham era dar uma refeição a alguém com fome. Ele era gentil com todas as pessoas. Quando seus hóspedes terminavam de comer, Avraham lhes ensinava a agradecer a Hashem, e ele lhes explicava tudo sobre Hashem, aquele que criou o mundo e que cuida da sua criação o tempo todo. Agora era o 3º dia depois do Brit Milá de Avraham. Ele estava fraco, doente e com dor. No entanto, antes da hora do almoço, ele se sentou à frente da sua tenda como de costume. Era um dia extremadamente quente e por isso as estradas estavam vazias. Avraham estava decepcionado. Parece que hoje não conseguirei alimentar ninguém, ele pensou com tristeza. Hashem viu o quanto Avraham estava desapontado, e Hashem disse, eu mandarei para Avraham 3 anjos, que se parecerão com homens, de modo que ele possa convidá-los para a refeição. Eu também aparecerei para Avraham. Eu quero visitá-lo, porque ele está adoentado devido ao Brit Milá. Hashem pessoalmente veio visitar Avraham para nos ensinar quão importante é visitar os doentes. Uma história. A importância de Bikur Holim, visitar o doente. Certa vez, um dos alunos de Rabi Akiva adoeceu seriamente. Todos os Rachamim estavam ocupados estudando e ensinando Torá. Nenhum deles tirou um tempo para visitar o doente. Quando Rabi Akiva soube que um de seus alunos estava doente sobre uma cama, sozinho, ele deixou de lado todo o seu importante trabalho, seu estudo, as suas aulas. Vou visitá-lo, ele disse. Quando ele entrou no quarto do aluno, Rabi Akiva notou que o chão estava coberto de poeira. Varram tudo, ele ordenou aos seus alunos. Quando o quarto ficou limpo, o doente começou a se sentir bem melhor. Ele agradeceu a Rabi Akiva. A senhoria, ao ver que Rabi Akiva havia visitado o aluno que morava na casa dela, disse, este deve ser um aluno importante. Logo ela trouxe para ele uma sopa bem nutritiva e começou a cuidar dele direitinho. Em pouco tempo, o aluno que estivera mais próximo da morte do que da vida se recuperou. Agora vocês veem o quão grande é a mitzvah de visitar o doente? Rabi Akiva ensinou aos seus alunos. Primeiramente, se você visita uma pessoa doente, você vê o que ela precisa e você pode ajudá-la. Além disso, aquele que vê um doente deitado sobre a cama, enfermo e fraco, reza por ele, por favor. Hashem faça ele melhorar. Deste modo, o visitante ajuda o doente a se curar. Um visitante também alegra a pessoa doente, de modo que ela para de pensar sobre as suas dores e sofrimento. E, de certa forma, o visitante retira uma parte da doença. Avraham serve os anjos e eles dizem que Sara terá um filho. Quando Avraham nota 3 homens andando pela estrada, ele fica muito alegre e, mesmo sentindo muitas dores, ele se levanta e corre em direção a eles. Avraham se curva para eles. Por favor, não passem por aqui sem entrar na minha tenda, ele implora. Pedirei para alguém trazer água para que vocês possam lavar o pó de seus pés. E então, peguem um pedaço de pão, comam, agradeçam a Hashem e continuem o seu caminho.
Os anjos concordaram. Um deles, Rafael, fora enviado por Hashem para curar Avraham. Assim que o anjo se aproximou de Avraham, as dores que Avraham sentia por causa da Brit Milá desapareceram. Avraham ordenou que os seus servos trouxessem água. Depois que vocês lavarem seus pés, ele disse aos anjos, venham e descansem sobre minha árvore. A refeição logo estará pronta. Por que Avraham lhes pediu para lavar os pés? Ele pensou que os visitantes fossem árabes, e os árabes consideram o pó sagrado e o servem. Avraham não queria que um objeto de idolatria fosse trazido para sua casa. Portanto, ele pediu aos seus visitantes que primeiramente se livrassem do pó ao qual serviam. Nossos sábios explicam. A árvore extraordinária de Avraham. Avraham tinha uma árvore especial. Ela testava todos os visitantes. Se a pessoa que se sentasse sobre ela tivesse um coração puro, a árvore expandia os seus galhos sobre ela e lhe fornecia uma sombra graciosa e refrescante. Mas a árvore não esticava os seus galhos sobre uma pessoa perversa, alguém cujo coração estava profundamente ligado à idolatria. Avraham convidava cada hóspede a sentar sobre a sua árvore. Se a árvore dava sua sombra ao hóspede, Avraham sabia que este era um homem bom. Ele então conversava com ele por muitas horas e não deixava ir embora antes de convencê-lo a servir a Hashem. Avraham serve seus visitantes. Avraham correu para dentro da tenda e alegremente informou a Sara. Chegaram visitantes, rápido, asse pães para a refeição. Enquanto isso, Avraham se preparava para abater 3 tenros bezerros. É claro que os 3 visitantes não comeriam a carne de 3 bezerros inteiros. Isso seria muito para eles, mas Avraham não fazia economias quando se tratava de servir os hóspedes. Ele queria que cada um dos visitantes recebessem a parte mais saborosa dos bezerros, a língua. Portanto, ele abateu 3 animais, para que pudesse servir a cada uma das visitas uma língua inteira. Avraham chamou seu filho Ismael. Corra e prepare a carne. Quando nós temos hóspedes, sempre nos apressamos para que eles não tenham que esperar muito pela comida. Os 3 anjos receberam uma refeição deliciosa. Primeiro lhes foi servido creme e leite, e mais tarde língua macia temperada com mostarda. Um dos anjos diz que Sara terá um filho. Depois que os anjos terminaram sua refeição, eles perguntaram a Avraham, onde está Sara? Ela está na tenda, respondeu Avraham. Sara era uma mulher modesta. Ela não saía para se mostrar diante de estranhos, e sim permanecia dentro da tenda. Um dos anjos anunciou, eu tenho uma mensagem para Sara. Ano que vem, nesta mesma época, Sara terá um filho. Eu tornarei para celebrar com vocês a Brit Milá de seu novo filho. Sara escutou a mensagem de dentro da tenda. Ela não sabia que o homem que falava era na realidade um anjo. Ele parecia um viajante comum. Ela riu no seu íntimo. Avraham e eu somos velhos, ela pensou. Como ainda poderemos ter filhos? Hashem ficou zangado por Sara ter rido. E ele disse a Avraham, existe algum milagre difícil demais para Hashem realizar? No ano que vem, na época de Pessah, Sara terá um filho. Os 3 anjos se levantaram. Um deles retornou para o céu e os outros 2 seguiram andando em direção à cidade de Sedom. Uma história. O milagre que ocorreu quando 72 anciãos judeus traduziram a Torá para o grego. Um rei egípcio, Talmai Ptolomeu II, queria ter em sua biblioteca um livro da Torá
em sua própria língua, o grego, de modo que ele pudesse compreendê-la. Ele chamou os 72 sábios judeus e lhes disse: Eu ordeno a vocês traduzir a Torá para mim, do hebraico para o grego. Ele trancou cada sábio em um cômodo separado para ter certeza de que nenhum deles copiaria do outro. Porém, existem vários pesuquim, versículos, na Torá, que podemos compreender somente porque temos a explicação de nossos sábios. Por exemplo, quando Hashem quis criar Adão, ele disse: façamos o homem. Com quem Hashem estava falando ao dizer façamos? A resposta é que Hashem perguntou aos anjos se ele deveria ou não criar o ser humano. E é claro que Hashem sabia, mesmo sem perguntar aos anjos. Mas ele queria ensinar às pessoas uma lição. Antes de começar qualquer coisa importante, nós devemos pedir o conselho de outros. Foi por isso que Hashem disse aos anjos: façamos o homem. Mas se um idólatra, como o rei Talmai, lesse as palavras façamos o homem, ele afirmaria: vocês veem, até mesmo a sua Torá diz que havia vários deuses e que juntos criaram Adão, e não apenas um. Os sábios que traduziram a Torá para o grego decidiram que era melhor traduzir que Hashem disse: que eu faço o homem, ao invés de façamos. Eles fizeram outras modificações também. A Torá diz: e Deus terminou todo o trabalho da criação no 7º dia. Mas o 7º dia, Shabat, não é o dia em que Deus descansou? Como então a Torá diz que ele terminou o seu trabalho no Shabat? Nossa resposta é que mesmo no Shabat, Deus criou algo, o descanso do Shabat. Será que o rei Talmai e os não-judeus entenderiam essa ideia? Provavelmente não. Eles diriam: Deus trabalhou no 7º dia. Assim os sábios mudaram a tradução. Eles descreveram: e Deus terminou todo o trabalho da criação no 6º dia. Um dos animais não kasher que a Torá descreve na Parashá Shemini é a lebre. Ao invés de escrever a palavra grega para lebre, os sábios escreveram o animal de pés curtos, porque o nome da esposa do rei Talmai soava exatamente com a palavra em grego para lebre. Eles fizeram isso porque temiam que Talmai os acusassem de zombarem da rainha. Em sua Torá, minha rainha é descrita como um animal não kasher. Uma das mudanças que os sábios fizeram em nossa Parashá Vaierá. A Torá diz que Hashem ficou zangado com Sara, por ela ter rido ou ouvido a notícia de que teria um filho. Os sábios ficaram com medo de que os gentios perguntassem: por que Deus ficou zangado com a risada de Sara e não com a de Avraham? Avraham também riu quando Hashem lhe disse que ele teria um filho. E assim eles traduziram: e Sara riu na frente de seus parentes, o que explicaria por que Hashem se irritaria com ela. Embora cada sábio estivesse sozinho em um quarto separado, Hashem fez com que cada um deles realizasse exatamente as mesmas modificações. Isto foi um milagre. Quando o rei Talmai recebeu as 72 traduções, elas eram precisamente iguais. O rei Talmai ficou muito orgulhoso de ter a Torá em grego em sua biblioteca, mas nossos Rachamim consideraram a tradução um evento infeliz. Eles disseram: o dia em que a Torá foi traduzida para o grego foi tão terrível quanto o dia em que os judeus fizeram um bezerro de ouro. Os idólatras logo começaram a distorcer o significado da Torá, de propósito. Finalmente, eles declararam que a Torá pertencia a eles. As leis cruéis de Sedom. Hashem disse: eu destruirei a cidade de Sedom e as suas cidades vizinhas,
Amorá, Adimá, Tisvoim e Tessoar. Elas estão repletas de perversos. Os habitantes de Sedom e das outras cidades eram orgulhosos e egoístas. As suas leis cruéis mostravam o quanto o povo era perverso, arrogante e interesseiro. Eis algumas de suas leis. Era proibido dar comida a qualquer pessoa pobre. Os sedomitas tinham este desprezível costume. Quando um pobre chegava a Sedom, cada cidadão lhe dava uma moeda, aonde o nome de seu dono estava gravado. O pobre, alegremente, pegava as moedas, mas ninguém lhe vendia comida em troca destas. E assim o pobre acabava morrendo por causa da fome. Então todos pegavam suas moedas de volta. Esta era a única caridade que as leis de Sedom permitiam. Ninguém podia convidar um estrangeiro para sua casa. Qualquer estrangeiro que passasse por Sedom seria maltratado e roubado. As pessoas de Sedom estavam contentes com estas leis perversas. Elas diziam: nós queremos preservar o nosso dinheiro. Se recebermos hóspedes ou alimentarmos o pobre, estaremos perdendo o nosso dinheiro. Certa vez, 2 moças sedomitas vieram a uma fonte para pegar água. Por que você está tão pálida? Uma perguntou à outra, e a outra sussurrou bem baixinho para que mais ninguém escutasse. Não temos comida em casa. Todos nós morreremos. Quando sua amiga ouviu isso, ela se apiedou. Ela correu para sua casa e encheu seu jarro com farinha. Elas trocaram de jarros, de modo que a sua amiga ficou com um jarro de farinha e levou para casa o jarro com água. Mas alguém viu o que elas fizeram. Ele contou aos juízes de Sedom sobre o ato caridoso da moça. E o que vocês acham que aconteceu? Eles mataram a moça generosa, porque ela havia violado as leis de Sedom. As pessoas de Sedom costumavam roubar os próprios homens ricos dentro do povo, fazendo o seguinte: elas levavam o rico até uma parede bamba e todos viam e empurravam a parede sobre o rico, de forma que ele ficasse soterrado sobre ela e morresse. Depois disso, as pessoas dividiam seu dinheiro. Se um homem batia em outro e fazia sangrar, o juiz determinava que o ferido deveria pagar a quem lhe atacou o valor de uma consulta médica por ter oferecido o serviço de coleta de sangue que os médicos costumavam fazer. Avraham reza por Sedom. Hashem disse a Avraham: as almas dos pobres que morrem de fome em Sedom e das pessoas que foram roubadas suplicam a mim, para que eu puna essa cidade perversa. Eu descerei com os meus anjos para ver se o povo de Sedom merece ser destruído. Avraham se apiedava de todas as pessoas. Ele esperava conseguir salvar até mesmo este povo perverso. Ele rezou: Tu, Hashem, és o juiz de todo o mundo. Se tu destruísse o povo de Sedom, todos dirão: Hashem é Deus que mata pessoas. Por favor, não seja tão severo com seu julgamento. Com certeza existem algumas pessoas boas em Sedom. Tu as destruirias juntamente com os perversos? Hashem respondeu: todas as pessoas de Sedom, das outras 4 cidades, são perversas. Avraham disse: talvez haja 50 tzadikim entre eles. Tu, Hashem, não poderia perdoar todo o povo de Sedom pelo mérito da retidão das 50 pessoas boas que vivem ali? Hashem respondeu: se houvesse 50 tzadikim, eu salvaria todas as pessoas de Sedom e das outras 4 cidades, mas não há. Avraham perguntou de novo: mas talvez haja 45 pessoas boas. Elas não bastariam para salvar todo o povo? E Hashem respondeu:
bastariam, mas também não há 45 justos. Avraham continuou: então talvez tenha 40 tzadikim. E Hashem respondeu: não há nem mesmo 40 tzadikim em Sedom e nas outras cidades. Avraham não desistiu. Ele continuou a suplicar a Hashem para que ele salvasse as cidades perversas por causa de alguns tzadikim que viviam ali. E finalmente ele ouviu de Hashem que não havia nem mesmo 10 pessoas boas em Sedom e em suas cidades vizinhas. Avraham então parou de rezar, porque ele pôde ver que Hashem é um juiz justo. Ele está destruindo estas cidades porque todos os seus moradores são maus. Os anjos de Hashem haviam enviado para destruir Sedom e salvar a Lot. Estavam esperando para ver se Avraham conseguiria salvar Sedom com as suas preces. Quando Avraham parou de tentar, eles viajaram para destruir as cidades perversas. Lot convida os anjos para sua casa. À noite, os 2 anjos chegaram a Sedom. Eles pareciam homens comuns. Lot os viu na rua. Ele lhes implorou: durmam em minha casa, mas cheguem até ela em segredo, através de um caminho mais discreto, porque se as pessoas daqui descobrissem que eu tenho visitantes, elas me matarão. Não passem a noite na rua. Nós ficaremos na rua, responderam os anjos. É muito perigoso para vocês nos receberem em sua casa. Mas Lot insistiu. Ele aprendeu com Avraham a ser hospitaleiro com os visitantes. E finalmente os anjos concordaram em ir para a casa de Lot. Lot assou matzot para seus hóspedes. Então ele disse à sua esposa: por favor, dê às nossas visitas um pouco de sal, para eles temperarem a comida. A esposa de Lot estava muito zangada por seu marido ter convidado essas pessoas. Ela pensou: já não é o bastante ter que lhes dar comida? Eles não precisam de sal para temperá-la. Eles podem comer sem sal. A esposa de Lot queria que os seus vizinhos soubessem que Lot tinha convidados, visitas, mas ela estava com medo de seu marido. Assim, ela usou o sal como desculpa. Ela disse a Lot: eu vou sair e pegar um pouco de sal emprestado. E ela foi a um vizinho após o outro e lhe disse: nós temos visitas. Posso pegar um pouco de sal emprestado para colocar na comida deles? Isto era tudo o que as pessoas de Sedom precisavam ouvir. Todos correram para a casa de Lot e a cercaram por todos os lados. Deixa-nos pegar os seus hóspedes, Lot. As pessoas gritavam. Queremos fazer com eles o que fazemos com todos os estrangeiros. Lot foi para a porta da sua casa. Por favor, irmãos, ele implorou, não façam mal aos meus hóspedes. Eu entregarei as minhas 2 filhas solteiras no lugar deles. Não, nós queremos os seus hóspedes. Os sedomitas responderam. Se vocês não os entregar, nós arrombaremos a sua porta e entraremos à força na sua casa. Os anjos trouxeram Lot de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Então eles fizeram as pessoas em volta da casa ficarem cegas. De repente, elas não conseguiam mais achar a porta. Ainda assim, elas não desistiram. Elas eram tão perversas que continuaram a procurar a porta mesmo sem enxergar nada. Elas não pararam até desmaiarem de cansaço. Hashem destrói Sedom. Os anjos revelaram a Lot: Hashem logo destruirá essa cidade pecaminosa. Pegue a sua família e fuja. Lot começou a recolher seu dinheiro, seus pertences, e os anjos lhe advertiram: não há tempo para isso. Se você demorar, morrerá também. Mas Lot não queria abandonar as suas posses. Quando os anjos viram que ele estava demorando muito, eles pegaram ele, sua esposa e suas 2 filhas solteiras pelas mãos
e os levaram para fora da cidade. Os anjos os advertiram: não fiquem parados, continuem andando e jamais olhem para trás. Porque Lot e a sua família não podiam olhar para trás? Lot não era tão tzadik ao ponto de merecer ser salvo. Hashem salvou ele e a sua família somente pelo Zehut, o mérito de Avraham. Como Lot e a sua família mereciam ser castigados, eles não tinham permissão de ver o castigo dos outros. Assim que Lot e a sua família saíram da cidade, começou a chover. Quando a chuva atingiu a Sedom e as cidades vizinhas, ela se transformou em piche e fogo. O fogo destruiu tudo. Ninguém escapou. Quando as pessoas tentavam correr, seus pés ficavam presos no piche. A esposa de Lot ficou curiosa para ver o que acontecera com a sua casa. E ela se virou. Imediatamente ela se transformou em um pilar de sal. Você sabe por que Hashem a transformou em sal? Isso mesmo. Este foi o castigo que ela mereceu por sua mesquinharia ao fingir que buscava sal para seus hóspedes. Quando você viaja pelo sul de Israel, ainda pode ver lugar onde Sedom foi destruída. Nenhuma planta cresce ali. A água do Mar Morto, o Yom Hamelah, possui tanto sal que a pessoa não afunda ali. E nossos Rahamim estabeleceram brachot, bênçãos especiais para serem ditas ao ver o pilar de sal, que era a esposa de Lot. As pessoas de Sedom eram tão rechaim que elas não terão uma porção no Olam Rabá. E Hashem também não as reviverá em Tehiat Hametim. Término da leitura de hoje, referente à porção ao ciclo deste ano, ano de 5.786. Até a próxima semana, a próxima leitura, que Hashem abençoe a todos. Shalom, shalom.